E como podemos enfrentar as relações com a família e o alcoolismo? Olha, é muito difícil. Pelo seguinte, é um pouco diferente do que as pessoas acham, assim, eu considero o álcool a droga mais pesada que existe. Se você me perguntar assim, o que você acha uma droga mais pesada? Cocaína ou álcool? Álcool. Maconha ou álcool? Álcool. Bala, o MDS, Michael Douglas, álcool. E o grande problema é que o álcool é visto na sociedade não como uma droga pesada, é visto como uma coisa social, uma coisa festiva. E tem uma coisa que o álcool é a única droga que tem 3 efeitos diversos, que é dose dependente. Ou seja, o álcool ele tem uma primeira fase, que em média a gente chama que seria até uma dose, entre aspas, salutar, e corresponde em média 2 doses de alguma coisa, tá? Ou de uma caipirinha, ou de uísque, ou 2 long necks na questão da cerveja, do chopp, ou 2 taças de vinho. Isso aí seria a hora que é aquele momento que você toma essa dose e dá aquele relaxamento no corpo, né? Aquela coisa assim, é o ansiolítico, é a dose ansiolítica. O que acontece? Ninguém fica nessa dose, porque se as pessoas ficassem nessa dose, você diria assim, isto é salutar. Aí vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, você passou dessas doses, o que acontece? Você começa a perder o filtro, você começa a ficar eufórico, você começa a falar alto, você começa a ficar super dado com as pessoas, declarar amor, beijar, abraçar. Você começa a perder totalmente o teu filtro social. E aí você acha o seguinte, tá bom, vai ficar muito melhor. Aí você aumenta a dose. Quando você vai para a terceira etapa, que é a terceira fase do álcool, você começa a chegar perto do coma. É a hora que o álcool literalmente mostra que ele é um depressor do sistema nervoso central. O álcool ele é classificado como uma droga depressor do sistema nervoso central. Então é a hora que o teu cérebro começa a repetir coisas, você começa a ficar chato, você começa a falar as coisas 10 vezes para a mesma pessoa, você volta e pergunta a mesma coisa. É a hora chata, vai ficando mais melodramático, começa a contar que foi traído, começa não sei o quê. Não, porque eu acho que a família sente mais na fase eufórica. Aquela coisa, ninguém me manda, não sei o quê, fica hipersexualizado, começa a dar em cima de todo mundo. Nessa hora, o grande problema é que a terceira etapa, você corre risco de literalmente entrar em coma. O álcool é a única droga que dá coma. Ninguém morre de coma de maconha, ninguém morre de coma de cocaína. Cocaína você morre por arritmia, mas não morre de coma. Então o que acontece? Que é muito parecido com a heroína. Você entrou naquela fase ali, você corre o risco de dormir, broncoaspirar, vomitar, fazer uma infecção generalizada, quer dizer, o álcool é uma droga muito pesada e isso não é colocado. Existem contradições com a coisa do álcool, que o álcool pra gente está sempre celebrando, né? O álcool patrocina festas, o álcool patrocina esportes, coisas assim. Então tudo, você tem lugares no Brasil que tem pais que o filho nasce e molha a chupeta na cachaça. Para você ver que nível de interpretação se dá. O álcool é uma droga pesada. E é uma droga pesada que tem a capacidade de mudar muito o comportamento da pessoa. E conforme a pessoa vai bebendo mais, ela vai ficando mais facilmente, o comportamento vai mudando. Vai criando tolerância. O álcool também tem tolerância. Então, a convivência é muito difícil. Porque o alcoolismo caracteriza uma mudança radical do comportamento quando a pessoa ingere o álcool. Isso tem um componente genético muito forte. Então existem pessoas maravilhosas que quando tomam álcool se transformam em pessoas insuportáveis, pessoas desrespeitosas, pessoas agressivas, ou então pessoas que somem, tipo assim, aquela pessoa que apaga no meio de todo mundo, então você tem que estar sempre cuidando se não vai cair, se não vai bater a cabeça. Que não gera problema só para ele. Exato, sempre é um problema muito grave para a família. Então assim, eu acho que a gente definitivamente tem que começar a ensinar na infância, na escolinha, que álcool é uma coisa muito séria. Ou a gente vai ensinar como se deve beber e quem pode beber.
Porque você pode saber tudo de algo, mas se você tiver genética, nem todo conhecimento vai fazer você se livrar de uma dependência. Então, assim, para a família, eu digo que é se informar, e se você tiver essa dificuldade, esse relacionamento, e a pessoa não tomar consciência do problema que da necessidade de mudar isso e de lutar contra isso, que é uma dependência muito, muito séria, eu diria que é tentar manter uma distância, para não perder o respeito, para não perder ser aquela visita, né? Famosa distância higiênica. Eu diria que é chegar, tipo assim, porque é muito difícil, né? Como é que existem pais maravilhosos que quando bebem são terríveis. São pais que chegam a ser agressivos. Então, assim, é muito difícil para um filho entender que aquilo é uma mudança de comportamento. Então, eu diria que está na hora da gente falar mais do álcool, com menos teor publicitário e com mais teor científico. Já que está na moda falar em ciência, vamos falar em ciência para o bem das pessoas. Porque até hoje o que eu vi em relação ao álcool é como se fosse tudo maravilhoso, que vai estar sempre presente na sua vida nos momentos maravilhosos. Não é. Comerciais de cigarro antigamente. É que nem os comerciais de cigarro antigamente. Está na hora da gente entender. Quem tem um parente com alcoolismo é um sofrimento enorme, mas só há como mudar alguma coisa se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser e não quiser muito, a pessoa destrói a vida ali, vai pro poço com a pessoa e não consegue. Então, é o que eu digo, chega um ponto que você tem que se distanciar, para não perder o respeito, para não perder a consideração, mas também você não pode se afundar com a pessoa.